que vingança Sim. para um lugar de vulnerabilidade e de luta que pode também trazê-lo solidão, amarguras, faturas, não é? Olha, a primeira coisa que me ocorre é parafraseando a minha amiga e que eu admiro muito, Tita Maravilha, a beleza como vingança. O que é a beleza como vingança? A beleza como vingança é conseguirmos encontrar em nós e no mundo à nossa volta um lugar de viver em beleza, um lugar de reconhecermos a nossa própria beleza. Onde fores, por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Faz tanto frio em Portugal, só casas velhas, infecundo, doente da sua oratória, mas nem 1000 de mãos de cá. Sempre que assisto a uma atuação da minha entrevistada, fico sempre impactado. E sinto-me um privilegiado por viver no tempo desta artista. Falo de Lila Tiago, que é cantora, poeta, performer e ativista trans bicha, como ela própria se descreve. Lila é toda a audácia e revolução, e com carisma, subversão e poesia, passou a ocupar um lugar novo e necessário no fado, e a dar existência a muitas comunidades que até ali não eram contempladas, mas que até já existiam no fado, só eram apagadas da canção. Lila começou a cantar a solo e à desgarrada, pelo amor à língua e à palavra, primeiro na Grécia e depois nas noites lisboetas, mas logo em 2017 encontrou o seu parceiro musical, o guitarrista João Caçador, com quem formou desde então a dupla Fado Bicha. E desde aí passaram a ser duas corajosas e orgulhosas bichas que puxaram uma cadeira que não estava lá e sentaram-se à mesa para ocupar um património com os seus corpos e identidades e ousaram trazer para o fado outras formas de amar, de viver o prazer e o desejo. E fizeram mais. Trouxeram também um novo olhar crítico sobre as feridas coloniais do passado e seus armários, machismos e outros ismos. Duas corajosas e orgulhosas bichas que são resistência coberta de purpurina e insubmissão no meio musical mais tradicional, conservador e marialva português, e que se tornaram incontornáveis. Contas feitas, as Fado Bicha fizeram até agora mais de 250 concertos em Portugal e 10 países estrangeiros, participaram no Festival da Canção e lançaram o disco de estreia Ocupação em junho de 2022. Como tem sido esta caminhada? Ainda há muitas portas fechadas para elas e para outras artistas queer nos circuitos dos festivais de verão e outros palcos convencionais? Vou perguntar. A propósito, quero dar conta que já no próximo dia 17 de abril chega aos cinemas o documentário As Fado Bicha, realizado por Justine Lemaille, que registra momentos íntimos de Lila e João, desde os bastidores às performances mais marcantes. Admiro-lhes a forma como fazem música sem cedências, questionando e desconfortando, porque a arte que agita é sempre alimento da consciência, da democracia e da liberdade. E é poderosa a forma como desarmadilharam uma certa palavra criada para amesquinhar, ofender, desumanizar as comunidades LGBTQIA+, bicha. Lila e João passaram a exibi-la como medalha ou joia. Fascinante também é ouvir Lila dizer que se apropriou para si do que chama de monstruosidade sedutora e de se reconhecer
no lugar da monstruosidade, enquanto conceito de criação e libertação. A cantiga é uma arma que pode aproximar, incluir, trazer mudança ou, por vezes, pode abrir mais trincheiras. Quero discutir isto com ela. Certo é que as Fado Bicha são um petardo de orgulho LGBTQIA+, e ativismo social, lançando fogo na casa do preconceito e da opressiva tradição. Abençoadas sejam. E levam salas inteiras a dançar, cantar e a ousar ser e sonhar por um mundo mais livre, diverso, justo e desempoeirado. A par disso, em 2019, Lila e João entraram no espetáculo Extraordinário no Teatro São Luís e em 2022 em Casa Portuguesa, no Teatro Nacional Dona Maria II, ambos de Pedro Penin. Lila participou também como atriz no filme Mulher Sem Corpo, de António Borges Correia, estreado em 2021, e desenvolveu uma linha de pesquisa performativa com Alice Azevedo, a partir de 2020, com criações para o TBA, o Festival Interferências e o Festival 5L. Importa dizer que em janeiro de 2023, Lila fez parte do grupo ativista que contestou o transfake na peça Tudo sobre a Minha Mãe, de Daniel Gurjão, que culminou na invasão de Keila Brasil ao palco do São Luís. Um momento que levou a uma discussão na sociedade sobre os lugares de fala e a liberdade da arte, assim como a falta de representatividade das pessoas trans nos palcos e noutros tantos lugares privilegiados da sociedade. Muita coisa mudou e muito se escreveu para tudo ficar na mesma? Vou também perguntar. Depois, em agosto de 2023, Lila rasgou uma fotografia do Papa Francisco num protesto contra as Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa, onde discursou com João Caçador. E em novembro de 2023 submeteu uma petição à Assembleia da República para que o governo exigisse o cessar-fogo em Gaza e interrompesse as relações diplomáticas com o Estado sionista. Esta petição só foi discutida em fevereiro de 2025 e foi chumbada. Qual o lugar da moderação quando os poderes mundiais começaram a ficar extremistas e a ameaçar direitos humanos? Atualmente, Lila diz focada não só a escrever música, como guiões para cinema, além de estar envolvida em vários projetos de teatro. E que mais? Achei curioso saber que o tema Estranha Forma de Vida, de Amália Rodrigues, foi o primeiro fado que atravessou o peito de Lila. Terá ouvido aos 12 anos, talvez em Arroquelas, no Ribatejo, que é uma aldeia de atualmente 500 habitantes. Estou a ver um sorriso. Lila não nasceu lá, nem nunca lá viveu a tempo inteiro, mas disse-me que não consegue dizer que é de outro lugar. O que a liga tanto é essa aldeia. Lila frequentou depois a escola num bairro periférico de Odivelas. Sofreu violência física e psicológica, tanto na escola preparatória quanto na secundária, assim como no bairro onde vivia e até na sua rua. Reconheço-me nisso. Também passei por isso. Eu e tanta gente. O bullying não é uma coisa destes tempos, passa de geração em geração e voltou de novo a ser um tema mais discutido por causa da série atualmente mais vista na Netflix. Uma pandemia social longe de se resolver por cá e em muitos outros países e que pode deixar marcas emocionais para sempre. Enquanto Lila era agredida pelos seus pares aos 13 anos, perdeu a mãe, que sofria de esclerose múltipla. Com tudo isso, refugiou-se em casa num santuário de livros e música. Músicas de mulheres zangadas. Será que Lila canta e escreve também para curar as feridas da criança e jovem queer que foi, além de outras reparações históricas e sociais? Vou começar talvez por aqui, pelo passado que está bem lá atrás, para percebermos o que Lila andou até aqui chegar e o que vem aí. Olá, Lila Tiago, bem-vinda de volta ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Olá, Bernardo, obrigada. É um prazer estar aqui de volta. É um prazer também receber-te. Mesmo. Vamos saltar juntos? Bora. Bora. Quão fascinante é sermos capazes de criar aquilo que imaginamos. Transformamos ideias em invenções, sonhos em projetos, viagens em aventuras, como fez o escritor e aventureiro Antoine de Saint-Exupéry
inspirando geração após geração com o encanto da possibilidade. Como fez a DS Automobiles, criando uma coleção exclusiva em sua homenagem. Cada automóvel, uma história. Cada linha, detalhe e funcionalidade, uma lembrança da verdadeira beleza da condução. Criarmos o nosso próprio caminho. Dê forma à sua imaginação. Descubra os novos DS3, DS4 e DS7. Coleção Antoine de Saint-Exupéry em dsautomobiles.pt ou agende uma visita numa DS Store e deixe-se inspirar. Então eu começo mesmo por isto. Enquanto artista, cantas e escreves também para curar a criança e jovem queer que foste, além de outras reparações. Começas logo em força. Tu disseste uma coisa na apresentação, agora mesmo, uma das últimas, que foi: vamos começar por lá atrás. Uma coisa de há muito tempo. E acho que digo isso por mim, pela minha experiência, e acho que representa também, enfim, que muitas pessoas se reverão nisso. E nisso ajudou-me muito a terapia, por exemplo. O que estás a fazer agora? Agora não estou a fazer, vou recomeçar com uma nova abordagem, mas já fiz durante muito tempo e até já fiz de formas pouco consistentes. Ou seja, também tenho essa experiência de começar e depois fazer um dropout, ou seja, acabar sem estar o processo terminado, até de fazer ghosting, e que são tudo manifestações da própria dificuldade, né? Do próprio problema que também nos leva a recorrer. Mas nos últimos anos, ou enfim, durante nos últimos 10 anos talvez, o que apanha também todo o processo do Fado Bicha, o meu entendimento enquanto pessoa transfeminina, a minha transição social, e que começou obviamente com um entendimento de mim própria que também já vinha de trás. Esse entendimento do passado, de um entrelaçar do passado no presente, e de uma forma que, por isso quando disseste vamos começar por um passado que já está muito lá atrás, não está aqui. E não foi por acaso que eu comecei por aí. Está aqui sentado à mesa connosco, está. E foi muito foi importante, foi agridoce para mim perceber isso. Não foi um momento finalmente percebi, né? É uma coisa que vais construindo, é um entendimento que vais construindo, ou pelo menos comigo aconteceu assim, de perceber que sim, há coisas que nos acontecem em fases muito vulneráveis na nossa vida. A infância e a adolescência são por excelência isso, não é? Quer dizer, não és completamente, mas és quase completamente vulnerável à atuação do meio à tua volta, das pessoas importantes para ti, das outras que não são importantes, mas que de alguma forma interagem contigo no teu dia-a-dia. Tens menos ferramentas, tens muito menos ferramentas cognitivas e emocionais para lidar com a realidade, tens muito mais necessidade de ser acolhida, de ser validada, de uma forma muito cabal, muito completa. E há coisas que acontecem nessa fase que, enfim, não vou dizer novidade nenhuma, obviamente, deixam uma marca indelével. E para mim isso foi um entendimento que demorou algum tempo a chegar. Demorou, por muitas vezes, por razões de sobrevivência. Esse armário, essa porta, esse lugar é fechado. Sim, tu queres seguir. Tu queres pensar, queres acreditar, mas eu agora sou uma pessoa adulta, sou funcional, faço a minha vida, claro, é verdade. Até porque dói e não se quer mexer. Sim, faço a minha vida, já sei isto, mesmo em relação ao bullying, por exemplo. Eu já falei disso muitas vezes, já fiz toda uma faixa sobre isso no nosso álbum, por exemplo. Já falei sobre isso em mais entrevistas, já falei sobre isso com pessoas amigas ao longo da minha vida, e a chave eu na cabeça já falei muito sobre isto. Portanto, isto já está arrumado. Tipo, eu sei que isto aconteceu, tudo bem, sou uma pessoa adulta, sou uma pessoa funcional, sigo com a minha vida. E um determinado trecho do meu percurso terapêutico, a minha terapeuta não me deixava ir a outros lugares. Sempre que eu
queria falar noutra coisa, íamos sempre parar de novo à violência do bullying. E aquilo meio que me irritava, se calhar demasiado forte, mas meio que eu resistia àquilo. Já falei disto 1000 vezes, e depois eu própria sinto-me, estou sempre a repisar no mesmo assunto. Sou chata, tipo, as pessoas já ouviram, já sabem que isso aconteceu, ok, tipo, segue em frente, tanta gente que passou por isso, e acabas por viver e reviver as memórias, aquilo que essa experiência criou em ti, de uma forma solitária, porque muitas pessoas, não estou a dizer todas, e felizmente que outras pessoas conseguem não fazê-lo, mas eu caí nesse erro de pensar, já falei disto tantas vezes, as pessoas já sabem isto, para que é que estás sempre a repisar? E a terapia foi um lugar onde eu consegui estar sempre a voltar a esse assunto. E o que é que isso fez, de voltares a esse assunto? Não resolveu, até porque eu agora quero experimentar uma nova abordagem precisamente sobre isso, porque tem que ver com a forma como o trauma fica gravado no corpo, mas ajudou muito porque ajudou-me a aceitar que essa experiência não ficou, assim de uma forma muito simples, não ficou no passado, e que é uma experiência que me acompanha de muitas formas, não só que volto a ela muitas vezes na minha memória e no meu discurso interno, mas também que tem consequências na forma como a minha personalidade foi construída e nas vulnerabilidades e fragilidades da minha personalidade, da minha autoestima, do meu estar público. Portanto, mesmo quando, por exemplo, e é curioso depois entender isto, quando tu me apresentaste e disseste ela é toda revolução, e já não sei qual foi a outra palavra que ainda foi mais, ela é toda subversão, audácia. Eu não me sinto de todo assim. Mas sabes que o fazes. Mas sei que o faço, sei que tenho que uma persona, sei que ocupo um lugar e eu quis ocupar esse lugar e construí esse lugar a pulso. Mas a minha experiência interna, obviamente, não está sempre aí. Nunca estará para ninguém, nem para a Angela Davis, com certeza. Mas está muitas vezes noutro lugar. E a artista que és e o lugar que ocupaste em palco é também para curar essa criança. Pronto, essa foi a pergunta original, não é? Reforço também. Quando dizemos também, parece que foi uma estratégia, e talvez tenha sido a um nível inconsciente. Há um lado de mim que é muito de rasganço, e que sempre foi, mesmo mesmo considerando fases mais passadas da minha vida em que eu estava mais vulnerável ou mais frágil, houve coisas das quais eu não abri mão, e eu olho para trás agora e penso, uau, tipo, que na altura eu não tinha não fazia essa leitura, e eu hoje olho para trás e eu penso, fogo, que garra. Por exemplo, eu tinha sempre tive boas notas na escola, e então chegou-se, eu acabei por, eu tinha o sonho de fazer teatro, pronto, desde muito cedo. Mas como era muito boa aluna, há um determinado caminho que se desenha para ti e que a família reforça. Muitas vezes a família reforça, quase todas as vezes a família reforça, e o teatro com certeza não está no horizonte de uma pessoa que tem 5 a tudo. Nesta perspectiva, né? Ainda para mais vinda de uma família, como tu disseste, de uma aldeia, de uma família em que sou a primeira pessoa que depois iria para a faculdade, ou seja, não sou a primeira pessoa, na minha geração foi a primeira a ir para a faculdade, na minha família. Então há toda uma perspectiva, toda uma expectativa sobre o meu percurso. Pronto, isto não é nada de novo, muitas pessoas passam por isso. E eu acabei por escolher, quando entramos para o secundário, temos de escolher uma área, eu acabei por escolher ciências, e ficou traçado o meu caminho de medicina. Pronto, e isto para contar o quê? Que cheguei aos 12º e eu percebi que não queria ir para a medicina. Até aí eu dizia que queria ir para a medicina e achava que queria. E uma das minhas decisões, para a qual eu olho para trás com orgulho, é eu ter decidido que queria estudar psicologia naquele momento,
Foi um vendaval, o meu 12º foi um vendaval completo. E rasgaste, usando a tua expressão, com as expectativas do teu pai, no caso. Do meu pai, especificamente, sim. Mas foi um vendaval mesmo de discussões de meia-noite. Ai. Sim, foi muito duro. E eu olho para trás e penso que força é essa, né? Amiga. Tipo, há assim momentos específicos da minha vida em que eu reconheço essa garra, até dureza. Tu és força e ferida, força e fragilidade. Sim, não é? há uma dureza em mim que eu reconheço para determinadas coisas. E que vem da fragilidade, da reação. Talvez, sim. Não. Talvez, sim. Há coisas que eu não vou aceitar que me constranjam. Essa audácia vem daí, não é? De reação a esse lá atrás. Sim, creio que sim. Acho que meio que fez uma cisão e foi para os dois lados, e os dois lados de certa forma coexistem, mas é um bocado difícil juntá-los. É? Na mesma pessoa? Sim. Andas ainda Ainda por cima, pronto, não é que eu ligo muito a signos, mas eu tenho... Isto tem alguma graça porque o meu signo do Sol é Peixes e o meu ascendente é Carneiro, pronto, Okay. que são signos muito díspares. Pronto. E então o João usa uma coisa que eu acho piada, e já se tornou uma piada entre nós, que é quando há alguma coisa que eu faço que eu não deixo, que eu agarro e não deixo ir embora, que eu faço como eu quero, e ele diz, pronto, ela está com o carneiro. Ela está montada no carneiro. Pronto, não sei o que quer dizer, mas esta imagem ajuda-me. Se tivesses que começar por contar uma memória antiga, um episódio marcante da tua infância, que nos leva a um certo lugar, eventualmente ligado ao que falámos, ao outro, qual seria? Infelizmente é difícil fugir desses dois. Claro que a minha infância teve outras coisas. Por exemplo, agora de repente lembrei-me de um que eu acarinho de uma forma especial, porque me conecta com o meu amor às palavras e à língua, não só no nível poético, mas mesmo no nível formal. Eu acho e é uma pessoa que as pessoas meio que franzem o sobrolho e não entendem, mas eu gosto muito de linguística, adoro sintaxe, adoro ortografia. Só olhar para palavras escritas é uma coisa que me eleva, que me emociona às vezes. Ou, por exemplo, num país estrangeiro eu estou sempre a ler tudo o que está de uma forma quase que não faz muito sentido, até em línguas que eu não falo. Aliás, principalmente até em línguas que eu não falo. Mas há um episódio que eu meio que tenho uma narrativa que me foi contada, que é de eu estar... Eu tinha um daqueles livros, se calhar tinha mais, mas tinha um daqueles livros que tu abres e fazia, e saíam castelos. Sim. E então há uma história que eu meio que me lembro, ou acho que meio que me lembro, do meu pai entrar, isto eu teria uns 4 anos, do meu pai entrar no quarto e eu estar a ler. Mas ainda não era suposto eu estar a ler, porque ainda não estava na escola. E o meu pai ter ficado... achar que eu estava... Primeiro que eu estava... Pronto, a inventar. E depois de olhar para o livro e perceber que eu estava efetivamente a tentar juntar as letras que tinha aprendido na Rua Sésamo. E pronto, e depois a partir daí gerou que perceberam que eu, nomeadamente na leitura, já estava um bocado mais avançada, né, em relação às outras crianças da minha idade, e depois acabei por ser avaliada psicologicamente e acabei por entrar um ano mais cedo na escoa por causa disso. Que maravilha. Pronto, isto para fugir... Sim, e bem, e há 2 pontos, não é? Boa aluna e ao mesmo tempo a escola ser um sítio de grande violência. Mesmo. E se eu percebi bem, e diria que interessa também olhar para isto, não eras só agredida pelos teus pares. Há a história de uma professora... Sim, houve uma professora... Enfim, acho que é interessante pensar, não tanto pela minha experiência, porque eu também me debato um bocado com, tipo, ok, que as pessoas têm... Mas o espaço. destas partilhas que se vai criando também meio que uma consciência coletiva, né? um entendimento coletivo. Enfim, sim, houve no meu percurso escolar, também na escola primária, mas principalmente a partir do 5º ano, porque mudei de escola, claro, e depois no secundário também de uma forma diferente,
uma forma mais subreptícia, de uma forma que talvez só eu entendesse. Ok, como é que é isso se sente? Sei lá, por exemplo, eu tinha a certa altura tinha um fato de treino que tinha uma marca tipo da feira, e já não me lembro de sequer qual era a palavra, mas havia um grupo de rapazes na minha turma, depois havia outros grupos fora da minha turma, mas havia um grupo de rapazes na minha turma que me fazia bullying, que usava comigo. E então, por algum motivo, pegou naquela palavra que eu já não me lembro qual era, mas se calhar lembrava-lhes alguma coisa como maricas, bicha, boiola, não sei bem. Mas era uma palavra que não significava isso, nem sequer era em português. E depois, nas aulas, por exemplo, sempre que eu respondia alguma coisa certa, ou sempre que eles diziam essa palavra e mais ninguém entendia, mas eu percebia perfeitamente o que eles queriam dizer com aquilo, e portanto a humilhação era transportada para dentro da sala de aula de uma forma que não era visível para as outras pessoas. Porque liam em ti características femininas e isso era sinónimo de ser inferior, não é? Claro, sim. Bem, inferior é um eufemismo, não é? Era sinónimo de... Bem, era sinónimo, falando de uma forma sociológica, de uma coisa que eles não entendiam, que sociologicamente está marcada como errada, profundamente errada, e portanto que lhes ativava uma reação que está codificada socialmente, não é? Aquilo que acontecia na escola era uma reprodução da violência que essas próprias crianças absorviam do exterior, nos meios de comunicação social, nas suas famílias, e também da ausência das pessoas queer no espaço comum, e enquanto entendidas como seres humanos iguais aos outros, não é? Tu viveste isso sempre em silêncio, não é? Portanto, não procuraste apoio de adultos? Isto já foi há muitos anos, não é? Não quer dizer que não continue a acontecer hoje em dia, porque continua. Pois. Mas é muito difícil uma criança queer pedir ajuda para lidar com o bullying quando o objeto do bullying é ela ser queer, e ela achar e estar profundamente convencida de que ela ser queer é a raiz do problema. E, portanto, também as pessoas adultas vão saber e vão encarar isso como um problema. Há um tema, não é, do Ocupação, que fala disso, não é? E tem a frase: eu ainda não percebi se sou mesmo gay, mas eles, pelos vistos, já sabem. Os colegas. É isso. Bom, há pouco, antes de começarmos a conversar, falámos da série Adolescência, da Netflix. Já sei que tu viste, eu também já escrevi sobre isto. Na minha opinião, ainda bem que se está a discutir mais sobre isto, sobre este problema social que passa de geração para geração. Isto agora acresce as redes sociais, saúde mental dos jovens, a expressão que agora se usa mais nos últimos anos, masculinidade tóxica, mas quando o exemplo do mundo é o bully sentado na Casa Branca, não sei onde é que estão os olhos, não é? Há uma inquietação, mas ainda não sei o que é que se valoriza. Qual é a tua percepção sobre esta discussão do bullying? Sim, o bullying está institucionalizado, não é? De uma forma direta, visível, e que foi especificamente escolhido para ser colocado lá. Não é que ele não acontecesse antes, ou que não tivéssemos antes governantes que fossem expressões dessa mesma masculinidade tóxica, se quisermos, ou de muitas outras abordagens problemáticas ao entendimento dos seres humanos no mundo. Eu acho interessante a série, eu gostei muito da série Adolescência, principalmente porque da forma como está escrita, e para já está muito bem feita, né? De um ponto de vista formal, de representação, de realização, de fotografia, tudo isso. Mas também muito bem pensada, não é? Mas também muito bem pensada, e não dando respostas em relação aos problemas que coloca, necessariamente, mas de repente vomita uma série de
temas e que se tornam muito visíveis, e de repente a pessoa fica com eles no colo e pensa, eu tenho de fazer alguma coisa com isto. E não polariza, ou seja, complexifica, portanto ali ali não há inocentes. E isso é muito inquietante, mas torna o assunto mais difícil de digerir e mais difícil de simplificar, não é? E de facto a vida também é isso, não é? Bom, faz-nos olhar para trás e para o agora, não é? Os monstros que somos, os monstros que andam, que poderão vestir a pele os nossos filhos e filhos dos outros, e toda uma discussão. Bom, falei de monstros e falámos de monstros, pode estar ligado a fantasmas, não é? Dos monstros que visitam as nossas cabeças, mas também como é que nos veem. Como é que os outros nos veem, e entre esta viagem passado-presente que estamos de mãos dadas nisso, achei muito interessante a forma como tens-te apropriado da expressão te veres com uma expressão de monstruosidade sedutora. Fala-me disso, eu acho fascinante, acho que está ligado a tudo isto, é libertador e criador, não é? Isso é um lugar principalmente de potência no palco. E é um lugar do qual eu bebo também de outras pessoas criadoras e de pessoas trans, nomeadamente a Linda Quebrada no Brasil, que é uma grande influência para mim, outras criadoras trans que abordam e que esticam até, eu acho isso muito interessante, esticam o conceito de monstruosidade até caberem nele de uma forma confortável e de certa forma atinge essa sedução de que tu estás a falar. E eu próprio tento, nós não estamos sempre em palco da mesma maneira, né? E muitas vezes, a partir de um determinado nível, acho eu, de experiência, tu entendes qual é o teu lugar mais potente em palco. E tu percebes, ok, aqui é onde eu estou mesmo... É onde eu estou mesmo bem. Veste-te. Aqui eu consigo fazer o espetáculo que eu quero fazer a todos os níveis. Aqui eu estou a fazer o espetáculo e nem sequer estou a pensar que estou a fazer o espetáculo. Aqui eu chego ao fim do espetáculo e nem me apercebo como é que o tempo passou tão rápido. E é olhar para o espelho distorcido que os outros te mostravam, ou alguns te mostravam, e caberes nele de uma maneira empoderada. Tem isso também. Também tem, não é? Mas entretanto isso já está introjetado. Claro, mas tem esse lado perverso interessante, sim, não é? Tem isso também. Mas isso já está introjetado, já nem sequer penso nisso. É um lugar, quando eu digo lugar, é uma construção emocional que me leva a um tipo de expressão em palco. E eu sei exatamente qual é que é o meu melhor. O João sabe qual é que é o meu melhor. Mas não é sempre possível conseguir chegar lá. Mas também vais por outras vias. Vou por outras vias e nunca deixei um concerto também por causa disso. Mas há concertos mais difíceis porque, por variados motivos, alguns internos, outros externos, eu não consigo estar num sítio confortável, num sítio que eu não esteja a pensar em mim. Sei lá, por exemplo, às vezes coisas simples. Se tiver muito calor, normalmente e eu sou uma pessoa que sua. Se tiver muito calor, se tiver muita luz, estas duas coisas combinadas, eu vou ficar desconfortável, porque vou começar a suar, porque vou começar a pensar, as pessoas estão a ver que eu estou a suar, estão a ver que eu estou a ficar desconfortável. Então eu já estou a gerir, danos colaterais. E já não acontece muitas vezes, mas já estou a querer que o concerto termine, estou só a cumprir. Mas isso aconteceu tipo 5 vezes. Assim, lançando um número. Mas o suor, tudo certo num concerto? Tudo certo, mas e o João diz-me isso, mas eu sou imenso e eu adoro quando está a pingar, e eu adoro isso. Pronto, e às vezes já sabemos que vamos cantar num sítio super quente e ele veste aquele casaco. Quando está a pingar, está a bater. É verdade, só que e às vezes I roll with it, para usar uma expressão inglesa, às vezes eu vou com isso. Vais com a pinga. E outras vezes não consigo. Vais com a pinga, mas não é com Tem que ver com o lugar mental onde eu estou. Se eu estou a sentir, é muito complexo, e obviamente as pessoas, cada uma nas suas atividades, sentirão de formas diferentes a mesma coisa. Mas isto para dizer que esse lugar perfeito que eu sinto, e uau, tipo, eu caibo nele perfeitamente e ele assenta-me bem, porque eu entro num lugar, é um lugar em que eu entro no palco e já estou
e já estou a mandar bocas ao público. E fora do palco? Estás a ver? Sei. E fora do palco? Fora do palco... Como é que esta imagem... Na cama, por exemplo, é difícil. É difícil o quê? É difícil chegar... É difícil, às vezes para mim é difícil contornar o impacto que esse lugar da monstruosidade tem em mim. Então reprime-te? Sim, às vezes reprime-me na forma como eu me entrego à intimidade, na forma como eu exponho o meu corpo, até na própria dinâmica sexual. Às vezes constrange-me e outras vezes não. Outras vezes, porque também, obviamente, depois aí estás com outra pessoa ou com mais do que outra pessoa, também depende da forma como as pessoas se ligam contigo, e às vezes isso é um canal de liberdade. Estás-me a levar para esse canal de liberdade. Mas há expectativas, já agora, há expectativas de alguém que é performer, que está em palco, que chega a esses lugares de grande empoderamento, de grande força. Há uma expectativa lixada para outros lugares da intimidade, das relações. Espera-se que a pessoa esteja sempre naquele lugar de performance maior que a vida. Eu acho que não estou bem nesse lugar, né? Não sou assim uma pessoa tão conhecida nem... Certo, mas seja lá quem for, não é? Portanto, tu tens uma persona em palco, não é? Muito forte. Sim. E há esse lado da expectativa. Eu acho que a minha persona em palco... Não estava a contar falar sobre isto. Quem nos levou para este tema? Fui eu. Metia o pé na armadilha. Eu não sinto muito isso, na minha experiência. Mesmo nas relações pessoais, de intimidade, sem ser sexuais. Felizmente tenho um grupo de pessoas amigas à minha volta, algumas que já vêm de trás e outras que não, que já começaram pós o início do Fado Bicha, e que me providenciam uma cama, um apoio... outro tipo de cama, sim. Sim, outro tipo de cama, e um apoio muito transversais, e que acolhem de uma forma muito carinhosa as minhas fragilidades, todo o negativo, usando uma metáfora fotográfica, todo o negativo daquilo que eu poderei ser em palco e no trabalho. Estou a falar da solidão das artistas, dos artistas, não é? Porque isto está ligado a muita gente, que é aquela coisa de muita atenção. Há de facto um lado de persona em palco, mas depois as pessoas são muitas coisas. E pode haver expectativas assim que depois estão descoladas do que a pessoa é, não é? E por isso me levaste aí. É verdade. A esse campo. Nesta viagem passado-presente, percebi que também pelo que começaste a contar nesta conversa dessas feridas, que houve vários momentos da tua vida até encontrares o fado. Houve vários momentos de tropeções, de sombras, de queda, de escolhas que não te levaram a lugares bons, escolhas académicas, e tropeçaste várias vezes numa certa tormenta, ou a palavra perdição, numa certa perdição interior. Percebi eu. Queres-me falar disso? Porque para chegar a uma frase que é tua, que é o que te leva à Grécia, tinha de fugir ou morrer. É uma frase muito forte. Esta frase é muito forte. O que é que te levou aí? Muito boa aluna, com muitas e com várias ideias académicas, nomeadamente a linguística, a psicologia. E o que é que te levou à frase tinha de fugir ou morrer? A frase dramática, né? É tua. Sim. Mas é mesmo certeira. O que é que me levou aí? Olha, nesse caso em particular, eu tive uma experiência profissional que foi bastante negativa, e a qual eu não consegui ler
dessa forma e consequentemente à qual não consegui esquivar-me. Experiência profissional menos boa. Sim. E que durou muito mais do que devia ter durado e que foi... E isso... Foi numa IPSS. Foi numa IPSS, sim. Ou seja, eu terminei o curso de Psicologia e depois fiz um estágio profissional e acabei por ficar a trabalhar no mesmo sítio. E nem sequer... Pronto, há alguns elementos da própria instituição que também contribuíram para isso, mas teve principalmente que ver com ser um tipo de trabalho que era um trabalho praticamente de serviço social, que eu passei a valorizar muitíssimo depois dessa experiência. É um trabalho muito difícil e é um trabalho absolutamente necessário, meritório, ao qual é dado muito pouco valor. Qual era a tua função? Eu trabalhava primeiro fiquei um ano, o ano do estágio profissional, fiquei a fazer apoio num determinado lugar, ou seja, num determinado território, apoio às pessoas que necessitavam de apoio financeiro, mas que não tinham sequer que não tinham indicação para receber o rendimento social de inserção. Portanto, eram pessoas num nível de pobreza extremo, num nível de abandono social muito grande também, e que recorriam à segurança social. Portanto, uma IPSS faz a ponte entre um determinado território e a segurança social. E confrontas com realidades muito duras, não é? Sim. E depois o restante tempo que fiquei lá, trabalhando num projeto que se chamava, não sei se ainda existe, em Contrato Local de Desenvolvimento Social, em que as IPSS geriam projetos com vários eixos de intervenção para o desenvolvimento de um determinado território. Pronto. Isto era em Almada. E é um tipo de trabalho que exige um pulso muito forte das pessoas que estão no terreno, das pessoas que estão a pensar estrategicamente, e que é feito com muito poucos recursos, que é feito de uma forma muito mais... de uma forma muito pior do que poderia ser se as pessoas tivessem mais recursos para poderem trabalhar de uma forma suportada e com qualidade. Pronto, apesar disto tudo, eu também percebi que não é o tipo de trabalho, ou pelo menos naquela altura seguramente não era o tipo de trabalho certo para mim. Então era uma coisa que me saía do pelo mesmo. Era muito difícil para mim de fazer aquilo, tinha muito pouco apoio, e portanto foi muito difícil e danificou muito a minha autoestima profissional. E depois também estava muito, e agora vejo isto à distância, não é? Estava muito, ou eu prefiro basear muito, até porque não tinha outra alternativa, numa performance de masculinidade. E eu também não tinha noção disto na altura, decididamente. Mas era uma coisa que me esgotava por completo. Estás a esforçar-te nesse papel. A esforçar-me nesse papel para fazer aquilo funcionar, para além de todo o resto do esforço de fazer uma coisa que não me era natural, e depois que eu dizia a mim própria que se não estava a conseguir é porque não era boa, era porque não devia estar a fazer aquilo, porque não devia sequer ter aquela profissão. E passas por uma depressão na altura. Sim, ou seja, foi um processo, imagina, aconteceu-me, e de certeza que acontece a muitas pessoas, infelizmente, à noite ir para a rua ou estar em casa a chorar, a pensar que no dia seguinte tinha de voltar para o trabalho, muitas vezes. Há uma cadela que já morreu. Que sim, que te ajuda a levantar-te da cama. Sim. Isso é forte também. É que deste um nome. Fala-me disso. Um nome de... Sim, então eu saí desse trabalho, saí porque acabou o meu contrato e me despediram, portanto nem sequer eu não tive capacidade de chegar lá por mim própria, e tinha entrado no doutoramento. Tive esse drive, né? Essa intuição, e entrei no doutoramento. Mas comecei a viver sozinha, porque voltei para a casa onde tinha crescido. O meu pai já não estava lá, o meu pai e a minha madrasta, e fui-me completamente abaixo. Então não conseguia, não tinha, pronto, estava deprimida, efetivamente,
não conseguia praticamente sair da cama, e eu achei que uma cadela, que era o meu sonho desde criança, eu sempre queria ter tido um animal e um cão, ou uma cadela em particular, mas nunca tinha sido possível. Achei que me poderia ajudar e adotei uma cadela. E dei-lhe o nome de Pilar porque gosto muito do Saramago e gosto muito da Pilar del Rio. E na altura pensei, se for um cão vou-lhe chamar Zé, e se for uma cadela vou-lhe chamar Pilar. Não tiveste o casal. Eu já lhe disse José isto, Pilar. inclusive. Não, foi só, eu já lhe disse, inclusive, ela ficou assim com uma cara. Tipo, Chamaste. não sei bem se isto é um. Pois, exato. Mas para mim é um super elogio, para já, Claro. porque eu amei aquela cadela muito. E uma cadela que te resgatava da cama, Sim. porque para estares com ela, Sim. para tratares dela. E achei importante trazer isto para aqui, nestes vários momentos da tua vida. Bom, entretanto, tu vais parar à Grécia, Atenas, já se sabe que foi aí que começaste a cantar para estrangeiros, para cada um a falar da sua nacionalidade, Sim. começaste a descobrir a tua voz e o fado e a ligação à língua. Voltas para Portugal. Eu só queria ir um bocadinho àquele momento em que tu avanças. Já sei que te sentiste desajustada numa escola de fado, porque achavas muito conservador, não sentias que tinhas lugar. E eu queria saber como é que, olhando para trás, como é que reconheces-te naquela pessoa que eras tu na altura, de peruca, não é? De muito maquilhada no início. no início. Como é que olhas para ti naquela altura, quando começas a subir a palco nas noites de Lisboa, nas noites de fado de bicha, a solo, a cantar fado em modo de drag, não é? Eu tenho muitas saudades desse Como é tempo. que é? Não necessariamente, não sozinha, mas porque eu também só fiz 2 Como é que te recordas desses eventos momentos sozinha. iniciáticos? Puf. Fado de bicha. com muito carinho. E era um lugar de muita. Claro que havia sempre inquietação e inseguranças, obviamente, mas era um lugar tão livre. Era um lugar de uau, tipo. Era um lugar livre e um lugar de estranheza, porque não havia aquilo, não é? Alguém com código. Estranheza para quem? Para quem assistia, não é? Não, Porque para quem assistia, sim. E foste bem recebida logo. Como é que foi? Olha, tenho só antes. O primeiro show que eu fiz, eu pedi a uma pessoa amiga, que é o Adam, que vivia cá na altura, para me. Que é Miss Moço, faz drag profissional, para me maquilhar, porque eu não sabia. E foi em casa dele. Ele morava ali na Rua de Arroios. E ele maquilhou-me e eu saí toda montada para o LX Factory, o Favela LX, que foi o sítio onde fizemos os primeiros espetáculos. No Bairro Alto. E eu desci a rua de Arroios para irmos apanhar um táxi lá à frente, e foi uma sensação de liberdade, sim, mas uma sensação de tipo, vou comer o mundo. Eu vou comer o mundo hoje. Assim montada. Sentiste que estavas a vestir o teu corpo. Senti que estava a vestir uma capa de super-heroína, senti que estava a vestir porque tu pisares o binómio de género é um exercício muito potente. Pisar de calcar, não é? Pisar de salto alto. Salto alto, pois, exato. Não necessariamente. Mas naquele caso. Mas no meu caso, pisar de salto alto o binómio de género é uma experiência muito forte. E nós temos, para o bem e para o mal, o privilégio, e muitas pessoas trabalharam para nós podermos usufruir dele, de eu poder ter saído na rua e poder ter descido a Rua de Arroios montada e não ter sido multada, não ter sido presa, não ter sido agredida. Embora agressões continuem continuem a existir, como é óbvio, mas nessa minha experiência isso não ter acontecido. É um privilégio que em outras geografias, em outras cronologias, as pessoas não tiveram. E é um exercício que te põe num lugar de potência, porque tu sentes que estás a corromper um alicerce muito forte da sociedade. E ao mesmo tempo a seres fiel ao que sentes. Claro, sendo fiel a ti própria. Não é só para incomodar, não é para incomodar, Claro, acima de tudo, é para sendo fiel a ti própria, dá-te fiel. uma sensação de poder muito forte. Não é para dar nas vistas, estamos a usar aqui um bordão do que se diz. Não é? Exato. Sim. É para seres. Também não é para dar nas vistas. Também sim, mas não é a primeira motivação. Claro. Não é isso. Não é a primeira motivação.
É para existir e depois dar para existir, claro. Sim. E também com o salto alto pisas o cânon do fado, não é? Pisam, no caso, porque surge entretanto João Caçador. Não sei se pisamos, eu acho que pegamos nele ao colo. Vamos lá. Eu acho que nós tratamos tão bem dele, e não estou a ser irónica, eu acho que nós tratamos mesmo muito bem. Eu estava a dizer porque há um certo cânon mais Eu sei, conservador. querido, eu sei. Mas eu estou a ir contra isso. Eu acho que nós alimentamos Então fala. o fado e o Sim. cânon do fado. Mas surgiram para incomodar, porque incomodaram um certo cânon. Nós não surgimos para incomodar, nós surgimos sabendo que iríamos incomodar E incomodaram. e aceitando que iríamos incomodar. E incomodaram. E claro, tirando algum prazer de incomodar, não fujo a isso. Mas esse prazer advém do facto de eu vou-me preocupar com a minha expressão pessoal, com aquilo que eu quero fazer porque estou a incomodar. Não, eu vou incomodar e tiras um prazer do facto de estares a incomodar por causa disso, porque entendes que esse entendimento é errado, que esse entendimento durante décadas e décadas abafou ou impediu que muitas pessoas pudessem ter essa experiência dentro do fado, quem diz dentro do fado de outra expressão qualquer. Portanto pensas, não, eu vou incomodar, sim, porque se não incomodarmos nada muda. Forçaram a porta, não é? De Sim. entrada no fado. Mas sabes, e já falámos disto algumas vezes, e às vezes falo no plural porque claramente Eu também. para ser determinadas coisas temos uma cabeça só e um coração só, eu e o João. Há muito essa questão de o que é que veio primeiro, querer incomodar, querer pegar no fado porque era aquilo que seria mais disruptivo. Pá, nós gostamos mesmo muito de fado e eu quis, e como tu sabes e como já falámos brevemente, inscrevi-me, vim de Atenas, pensei, vou-me inscrever numa escola de fado, tenho mesmo de fazer alguma coisa com isto, tipo, não vou deixar passar mais. E depois a partir daí é uma sucessão de mini experiências, mini coisas que as pessoas te vão dizendo e que ficam a retinir na tua cabeça, até se avolumar uma intenção, uma ideia que nem sequer consegues bem ainda entender o que é de todos os ângulos, mas pensas, isto já não dá mais para conter, vai ter de sair de alguma maneira. Que te veste e que é a tua. E vai. Curioso é que várias vozes indignadas e críticas dizem e disseram que vocês, as Fado Bichas, subverteram os códigos do fado, mas a verdade é que o fado começou na margem e não seria esperado que a canção mais portuguesa de todas não cantasse todas as formas de amor e identidades que existem no país, não é? Mas parece que o canon só esperava isso. E mais do que isso até. Por exemplo, nós o ano passado, no final do ano, demos um concerto na Desgraça, que é Esse nome é maravilhoso. Desgraça com I. Demos um concerto na Desgraça, Sim. fica assim a ecoar. Eu adoro. Que é um sítio de cultura libertária, anarquista em Lisboa. Um sítio incrível. E nós fomos lá dar um concerto porque eles estavam a fazer um crowdfunding. E foi um concerto para angariação de fundos para a própria Desgraça. Isto para dizer o quê? Eu olho para os vídeos desse concerto e eu vejo uma cave cheia de pessoas a pingar de suor, estava um calor insuportável, todas amontoadas, em pé, a curtir um concerto que parece, se visse só as fotografias, parece um concerto de punk e é um concerto de fado. E eu penso, foda-se, tipo, que incrível é que nós tenhamos conseguido criar um lugar e uma experiência que leva a um concerto de cave, as pessoas todas em pé, todas amontoadas a suar, a ver duas pessoas a suar punk, queer, a fazer um concerto de fado, tipo... E que tem essa vibe, tem essa vibração. E que tem essa vibe. Será que os concertos e a programação dos festivais percebe isso e contempla isso? Estou a sentir as unhas? Não tenho. Então, isso é todo um outro capítulo, né? E nós já fizemos, e tu no início disseste, já deram mais de 250 concertos. E fiquei a pensar, uau, quem vai ouvir isto vai pensar, ainda se queixam de que têm poucos concertos. E obviamente, se pensarmos na música queer portuguesa, e há muitas pessoas a fazer música queer em Portugal, quando eu digo música queer, é todo um pacote. Não é só ter uma música que fala levemente sobre um amor homossexual. É um pacote político, é um pacote de expressão artística, de expressão de género, é um pacote de
de alguma, no mínimo, de alguma insurreição e disrupção. E há muitas pessoas a fazer isto de formas muito diferentes, pessoas que não são portuguesas, pessoas que não são brancas, portanto, com muita interseccionalidade. E portuguesas também. E portuguesas também, obviamente. Como o Vai à Praia. Claro, e pessoas maravilhosas, a Flip. A Flip, exatamente. Que é que isto enfim, muita gente. Não queria estar a nomear, entretanto já disse nomes, mas muitas pessoas. E o acesso da música queer aos locais de podermos mostrar a nossa música é limitado, é muito limitado. E nós ainda assim, se calhar, somos das pessoas e dos grupos que mais consegue, se calhar não, somos seguramente das pessoas que mais consegue chegar a mais locais. Podemos dizer que ainda sentem, vocês Fado Bicha e outras artistas queer, muitas portas fechadas e costas voltadas para projetos como o vosso. Haveria muito a dizer sobre isso. Aquilo que, com o tempo limitado que temos, que eu gostaria mesmo de falar é dos espaços públicos. Os espaços públicos, que são muitas vezes, na grande maioria das vezes, controlados, programados pelos municípios. Estou a falar de teatros municipais, festivais municipais, festas municipais de efemeridades, 25 de Abril, tudo o resto, são programados de uma forma que eu acho profundamente, estou a falar obviamente na generalidade, há muitos exemplos de exceção, mas na generalidade são programados de uma forma que é muito pouco pensada politicamente, que é muito pouco pensada para fomentar a diversidade cultural, o acesso das pessoas fora dos grandes núcleos populacionais à diversidade cultural que é feita no nosso país e que, portanto, cai muitas vezes nos lugares comuns de aquilo que é mais ouvido, aquilo que as pessoas querem ouvir, por ouvir. Nas apostas seguras, nas apostas que vão, à partida, segundo a percepção dessas pessoas, render ganhos eleitorais ou render uma maior longevidade e, portanto, que deixam de fora a música marginal. Deixam de fora a música que é desconfortável, deixam de fora a música que é meio estranha, a música que é de nicho e, nomeadamente, a música feita por pessoas queer, a música feita noutras línguas de expressão portuguesa, como por exemplo os crioulos, que se falam em Portugal, e a música de intervenção política. Chamas a vossa de música marginal, mas a verdade é que a vossa música, apesar de falar de existências de margem, ou colocadas na margem... não dirias que é marginal? Sim, eu estou que pode estar no centro e pode fazer abanar uma multidão, não é? Não? Sim, acho que pode fazer abanar uma multidão, claro. Acho que todo tipo de música tem essa... A vossa também. Tem essa potência a partida e a nossa também, sem dúvida. Estou a colocar noutro plano. Ou a mesma realidade. E a verdade é que quando conseguimos chegar a esses espaços, e obviamente já conseguimos chegar a muitos... Correu bem. Os concertos correm em generalidade bem e as pessoas sentem-se mexidas de alguma forma. Mexidas. Bela expressão, mexer. Como é que o meio do fado, mais tradicional, mais conservador... lidou e tem lidado com vocês? Primeiro estranha-se, depois entranha-se? Olha, nós há alguns anos tomámos a decisão de, como se calhar calculas, perguntam-nos muitas vezes isso, e nós tomámos a decisão de responder sempre da mesma forma, que é: vai a uma casa de fados e pergunta o que é que eles acham das Fado Bicha. E houve uma vez que dissemos isso a uma pessoa que nos estava a entrevistar, aliás, estava a fazer um programa em áudio connosco, e ela fez exatamente isso. E foi expulsa. Expulsa como? Foi convidada a sair. Porque já não tinha nada para dizer sobre isso e estava a ficar desconfortável a existência dela. E não quer dizer, obviamente, que isto se fosse replicar em qualquer sítio, em qualquer altura. Vou dizer isto de outra maneira. Tenho-me apercebido, é público, que vocês têm tido relações algo próximas e até colaborações com algumas fadistas, Gisela João, Ana Moura, mas com homens fadistas. Como é que... Lamento, mas tenho que fazer esta pergunta. Já falaram, já estiveram com alguns, há zonas de contacto? Olha, não vou tentar fugir à pergunta. Ou seja, aquilo que vou responder não é tentar fugir à pergunta. As pessoas com quem nós temos contactado do meio do fado são pessoas cuja música nós ouvimos e são pessoas que nós admiramos.
enquanto artistas, como a Gisele, como a Ana Moura, como a Aldina Duarte. Aldina Duarte, eu penso na Aldina. Aliás, Ela entrevistou-nos, já vos entrevistou, exatamente. E aliás, vocês já cantaram um tema, ajuda-me, que a Aldina cantava. Cantámos um tema que a Maria do Rosário Pedreira escreveu para a Aldina Duarte. Sim, exatamente. Teve toda uma história também. Bem, e a Maria do Rosário foi muito querida connosco. Fixe. Portanto, essas aproximações surgiram também de nós admirarmos essas pessoas e de certa forma essas ligações acontecerem também por aí. E há muitas outras pessoas de quem o João é amigo, nomeadamente outras pessoas do fado. Com homens fadistas não aconteceu até agora. Não aconteceu o quê? Diálogo? Sim, mas também não é que nós andemos à procura ou a tentar criar essas Nunca se cruzaram, oportunidades. Nunca se cruzaram em momentos musicais ou não? Estás a falar assim de homens fadistas que sejam mais conhecidos? Sim, por exemplo. Não. Ok. Não, nunca aconteceu. Teriam vontade de trocar ideias e mundos musicais? Talvez, sim. Não sei. Não sei. Não é preocupação. Pronto. Pontos, trocas, possibilidades. Lancei aqui esta questão e já disseste quem é que mais gostas de ouvir no fado, não é? São essas pessoas que nomeaste? Sim. Sim. Algumas delas. Falaste dos 250 concertos, mas gostavam, na verdade, gostavam que fossem muitos mais, não é? Sim, gostávamos que fossem mais daqui para a frente, né? Claro que queremos trabalhar assim como todas as outras pessoas na música e é particularmente com os concertos que conseguimos criar uma ideia ou um plano de subsistência financeira e para além disso adoramos fazer concertos. Ao mesmo tempo, também eu particularmente, até eu mais do que o João, tenho alguma resistência a sentir que estou sempre a fazer o mesmo ou que estou a repetir-me já demasiado. E sentes que... Sinto isso em particular com os concertos que damos só eu e ele, porque o formato que temos ainda não conseguimos criar outro. Mas já tiveram um ou outro convite para subir a palco com vocês, não é? Não, nós temos uma banda, né? Sim. Que para fazer as canções do álbum, nomeadamente, que tem toda uma outra produção, era absolutamente necessário. E criámos e já fizemos vários concertos em banda, que é com uma terceira pessoa, que é a Lari. Só que esses concertos são mais caros, porque tem uma terceira pessoa, porque tem um aparato técnico necessário, é outro do que se formos só eu a cantar e o João na guitarra. E então muitas vezes só conseguimos fazer esse outro formato a duas, que eu adoro obviamente, é a nossa gênese, mas ao mesmo tempo sinto que que estou sempre a repetir as mesmas músicas, as mesmas piadas, e as pessoas riem sempre porque nunca ouviram, né? Obviamente. Ou se calhar gostam de ouvir outra vez, não sei. Não, eu acho que é porque nunca ouviram e é natural. E o João diz, mas estas pessoas não conhecem ainda. E eu digo, eu sei. Mas ao mesmo tempo eu também tenho de sentir que estou a evoluir, né? Então, em que ponto é que estão? Chegaste à questão e Lila espreguiça-se enquanto eu pergunto. Em que ponto é que estão? Enquanto o projeto Fado Bicha, o disco é de 2022, o Ocupação, em que ponto estão? E para onde vão? Para onde vamos não sei. Estão em reflexão para rimar com a Ocupação? Estamos a fazer um posio de concertos. Sentimos que era preciso. Tanto para mim que também, e para o João também, porque também estamos focadas em outras coisas que vamos fazendo paralelamente. E também porque fomos acumulando assim algumas frustrações nos últimos 2 anos e então sentimos que precisávamos assim de um ponto de paragem para meio que entender para onde é que queremos ir. O que é que habita nessas frustrações? O que é que podes partilhar? Essas questões dos palcos, o quê? Sim, um bocadinho as questões dos palcos, um bocadinho não, bastante as questões dos palcos. A falta de lugar neles, não é? É falta de lugar na nossa experiência pessoal, mas é também a falta de visão. Perturba-me muito
a falta de visão das pessoas que programam. Não são todas, obviamente. Eu quero sempre fazer esta ressalva. Há muitas pessoas a programar com muita visão em Portugal, mas também há muitas, e infelizmente, que têm muita falta de visão naquilo que... E no geral na cultura em Portugal, E não do é? mundo? Do mundo eu acho que parece-me uma atribuição um bocadinho mais sobranceira. Acho que a falta de visão é mais analítica. Em relação àquilo que significa a cultura, o que significa o lugar da pessoa programadora. Tem a ver também com preconceito? Claro que tem que ver. Isso é... Enfim, não dá para retirar isso da equação. É que não dá mesmo. E há muito preconceito na indústria musical portuguesa. Eu vou-te falar de coisas... Em vez de estar a fazer atribuições, vou-te falar da nossa experiência. Nós, a partir até em determinada altura do nosso percurso, e foi há pouquíssimo tempo, 1 ano, 2 anos talvez, percebemos que para sermos chamadas para ir cantar a algum sítio, na grande maioria das vezes havia uma pessoa LGBTI nessa cadeia de decisão, ou a própria pessoa que toma a decisão, ou uma mulher cis-hetero, no mínimo uma mulher. No mínimo a mulher. Então, logo aí, e depois pensas sobre isso e pensas, uau, o que é que a pessoa, um homem, programador cultural, de um espaço numa cidade do interior de Portugal, ou numa cidade que não seja Lisboa ou Porto, e tu pensas, se calhar vai propor, se calhar podem pensar que ele é gay, se ele propuser isto, e ele não vai querer, ou pode ser um lugar desconfortável. Isto parece uma coisa ridícula. E nós estamos nesse lugar. Claro que estamos nesse lugar. Nós estamos numa espécie de paralelo ao bullying, não é? Claro que o estamos medo do nesse bullying lugar. dos pares entre adultos. Claro. E isto é uma camada apenas. Depois tem todas outras camadas de entendimento do que é belo, do que é valioso, do que é que... Já houve pessoas programadoras até de festivais a dizerem-nos Fado Bicho é ok, mas não para vir ao festival. Não é música de festival. E quem diz isto sobre nós pode dizer isto sobre muitas outras artistas. Mas poderá estar a referir-se ao facto de cantarem fado. Não é sobre isso que Não, estão a referir-se. até porque nesse festival tem outras pessoas que cantam fado ou que fazem fusão com... Neste festival em particular, mas é só um exemplo. Então tu entendes que, ou fomos entendendo ao longo do tempo, as múltiplas barreiras. E depois, para além disso, há a barreira que é muito mais abrangente, que é da cultura nicho, da cultura que não é comercial, da cultura que tem poucas audições no Spotify e que é muito mais difícil de fazer mover, né? E como é que se... Ainda estou em reflexão. Como é que se sentem nisso, não é? Porque... A única forma de... Claro que para isso também faz com que acumulemos frustrações e às vezes é difícil aceitar e é difícil estar neste ponto em que eu vou dizer agora, que é a forma de... Né? Apresentar a fórmula não significa que nós consigamos sempre reproduzi-la, mas a forma é para já continuar sempre a trabalhar e continuar sempre, e nós a partir de determinado ponto decidimos, e eu lembro-me perfeitamente do momento em que o João formulou esta frase, que é: então se vai ser sempre difícil, então aí é que não vamos fazer cedências nenhumas mesmo, vamos fazer mesmo exatamente o que nós queremos, dizer exatamente aquilo que nós queremos, cantar o que queremos cantar, e o que vier daí virá, mas precisamos ter uma cama financeira que nos permita viver, não é? Para além disso. Enquanto artistas, vocês são precursoras em Portugal, fazem parte dessa geração, não é? E sentem essa fatura, não é? De serem as precursoras, porque estão a desbravar caminhos e palcos, não é? E é isso, no fundo, que estão a sentir. Sim. 50 e tal anos depois do 25 de Abril, não é? 52 anos depois. Sim. Ainda há muito para fazer, muitos palcos para ocupar. Sem dúvida, claro. Bom, esta conversa está ligada a tanta coisa, mas agora tenho um áudio que gostava que tu ouvisses e depois seguimos. Isso é sacana. Olá Bernardo, olá Lila, a quem nos ouve, espero que estejam todas bem. Falar sobre a Lila publicamente comove-me sempre muito, porque ao pensar sobre o que é que ela possa ter de relevante ou de contrastante em relação a outras pessoas, obriga-me a repensar e a revisitar a beleza dela estar viva,
a beleza da sua existência e aquilo que ela traz ao mundo e me traz a mim. Sabes que a Lila faz parte de uma geração de ativistas e pessoas que fazem política fora dos lugares convencionais, fora dos lugares institucionais, que mataram o mito de que quem trouxesse pensamento não normativo, marginal, não poderia ser estruturado, não poderia ser articulado, até do ponto de vista académico e epistemológico. E foi ela que me ensinou esta palavra, epistemologia. E a Lila é a pessoa à minha volta e que eu conheço que tem um discurso mais articulado. Ela tem uma relação muito profunda com a língua. A forma como ela vê o mundo é completamente assente na língua. Ela dá-me chazadas de tardes inteiras a explicar a ligação entre o polaco e o português e o francês e a origem das palavras. E eu acho que o maior legado que ela me deu foi esse entendimento e essa capacidade de ler o mundo, de estruturar pensamento, de interpretar, de descodificar o tempo e o mundo e aquilo que está a acontecer, que vai acontecendo à nossa volta. E isso é uma coisa que eu comovo, né? E só posso comover a pensar sobre isso. E ainda há um lado dela que ainda me comove mais, que é a parte deste sentido lógico e racional sobre as coisas, que é o lado da vulnerabilidade e da fragilidade dela, que eu lembro-me da primeira vez que a vi. Imagina uma pessoa completamente que está a fazer de um lugar de monstruosidade, estás a cantar fado, assim vestida, completamente desafinada, fora de tempo. A beleza que aquilo criou num património que é o fado, que é uma espécie de muro completamente estéril, né, de novas possibilidades, em que ela é uma erva daninha, é uma Eva daninha, que nasce e que brota daquele lugar, de todas as possibilidades que ela cria a partir disso, de liberdade sexual, de prazer, de revolução, é uma explosão de tanta coisa linda e bela que ela cria, que me comove muito a pensar sobre ela sempre e fico assim meio embasbacado. A pergunta que eu teria para fazer à Lila é deste lugar de vulnerabilidade e de fragilidade que todas as pessoas que fazem estes exercícios de cidadania e que expõem muito e que trazem muita solidão e muitas amarguras ao longo da vida, qual é que é a melhor vingança que se pode ter em relação a isso? Bom, acabamos de ouvir o guitarrista e compositor João Caçador, obrigado João, parte da dupla do projeto Fado Bicha, que traz outras camadas de pensamento. A Lila comoveu-se um pouco sobre a Lila e o legado do seu pensamento académico estruturado com uma ligação profunda com a língua. Fala da vulnerabilidade da Lila, que já falámos um pouco, e fala da Lila como uma Eva daninha, Eva danada, digo eu, e este lugar de monstruosidade, beleza, que trouxe com isso muita coisa para um certo mundo estéril do fado. Deixem-lhe uma pergunta sobre se há uma vingança possível para tanta dor e faturas emocionais no caminho. Vamos ouvir a resposta da Lila na segunda parte desta conversa, onde haverá espaço para várias leituras, mais surpresas, músicas, outras partilhas e sugestões culturais. Tudo na segunda parte para ouvirem a partir da manhã deste sábado. Boas escutas, até já.